Abra sua Bíblia, por favor, ou a mídia que ele dispõe nas vossas mãos. Atos 2, versículos 42, 43, 44 e 46. Você encontrou, diga amém. Amém. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. E perseverando unânimes todos os dias do templo, e partindo pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Somente estes 4 versículos. Pode tomar os vossos assentos. Graças a Deus pela oportunidade, mais um dia que Ele nos dá de compreendermos um pouco mais da Sua palavra, compreendermos um pouco mais deste tema muito interessante, muito sugestivo, que é o tema da consciência cristã. Ontem nós abordamos, só para que eu possa saber quantos que estão aqui que não estiveram ontem à noite. Levante a mão. Olha, temos algumas pessoas. Ontem nós fizemos uma introdução falando sobre a consciência, trouxe algumas informações, mas para resumir, dizemos que tanto a consciência, ela é uma capacidade que nós temos de conhecer e julgar entre o certo e o errado. Falamos da autoconsciência também, que a autoconsciência, ela revela as 3 características que são o intelecto, a sensibilidade e a vontade. Todos nós temos intelecto, sensibilidade e vontade. E disse que uma vontade sem sensibilidade e sem conhecimento pode ser uma vontade capaz de fazer nós cairmos no erro. Que uma sensibilidade sem conhecimento, como é que se sente o que não conhece? Só se pode sentir aquilo que se conhece. E não pode conhecer se não tiver querendo conhecer. E não pode conhecer senão pelo processo da consciência. Você intelectualmente é dotado de capacidade de conhecer, de sentir e de fazer. Então, se resumiu nisto. Nós, como pessoas, temos capacidade de conhecer, sentir e fazer. Ninguém pode dizer que não conhecia. Se não conheceu, não conheceu porque não quis. Parece ser uma palavra até truculenta. Se não conheceu, não conheceu porque não quis. Capacidade tinhas para isso. Ou alguém aqui discorda que és uma pessoa? Ninguém aqui discorda. Todo mundo é uma pessoa, sim ou não? Sim. E diz também que as pessoas nascem seres humanos, mas elas se transformam em pessoas, porque o intelecto ele é desenvolvido. É uma capacidade que o homem possui de crescer, de desenvolver. E então, dentro do intelecto, da sensibilidade e da vontade, nós podemos aí passar para esta parte que está aqui evidenciada no telão aqui. A primeira consciência da comunidade cristã. Esta comunidade descrita em Atos, esta igreja, comunidade no sentido de viverem em comum, como o texto bem deixa claro. Em comum não é incomum, porque incomum são coisas diferentes entre duas pessoas. E em comum
são coisas iguais entre duas pessoas. E quando nós estamos olhando para estes detalhes, nós precisamos compreender que eu não sou igual e nenhum de nós somos iguais a nenhum. Só que o que é que me torna igual ao próximo se nós somos desiguais? E ali é uma interrogação. O que me torna igual ao próximo se todos nós somos desiguais? Parece que é como se viesse mexer com os nossos pensamentos e nos levar a alguma reflexão a respeito disso. E aí pode-se fazer esta pergunta para si mesmo: como posso ser igual sendo diferente? Como posso pensar igual sendo diferente? Ora, ninguém é igual. E as pessoas param de ilustrar isso e eles olham assim: olha, está vendo os dedos das mãos? São irmãos, não são? Mas nenhum é igual ao outro. Ok? Agora eu vou lhe provar que existe igualdade em nenhuma execução da sua mão. Eu vou lhe provar. Tem 5 dedos. Quem concorda com quem tem 5 dedos, diga amém. Amém. Tem 5 dedos. Todo mundo é intelectualmente capaz de conhecer que isto aqui não é nenhuma descoberta científica para o momento. E cada um deles são diferentes uns dos outros. Agora eu lhe digo: quando diriges a tua mão a algum lugar para possuir algum objeto ou pegar alguma coisa, pergunto: qual destes vai na frente? Qual destes vai atrás? Nenhum. O que significa dizer que quando eu vou pegar este lenço, os dedos eles são diferentes na sua composição. Um maior, outro menor. Um indica, outro mais assim, outro mais aquilo. Mas na execução são todos iguais, porque se unem em um só propósito de abarcar aquilo que se pretende pegar. A igreja é assim. Todos nós somos diferentes, mas no propósito temos que ser iguais. Diferentes, iguais. Diferentes, iguais. Pessoas, secularmente, intelectualmente, pessoas diferentes, mas no propósito com Cristo, pessoas iguais. Ou seja, nós convergimos para uma só direção. Convergimos para um só caminho. Somos um só povo. E então entre nós pode haver as diferenças, mas essas diferenças não podem me deixar de fora quando o todo tiver que ser abarcado. E aí eu pergunto: qual é o todo que nós queremos? Consciência. Qual é o todo que eu quero? Porque às vezes o todo que eu quero pode não ser o todo que você quer. E se o todo que eu quero não for o todo que tu queres, então eis aqui 2 todos. E não existe 2 todos. O todo é o todo. Ou seja, o todo abarca uma única coisa. Diga: Jesus é único. Ou seja, ou eu quero Jesus e os nossos pensamentos vão convergir para chegar lá, ou então alguém vai se perder no meio do caminho. E se você puder dizer para alguém do seu lado, diga: não quero que tu se percas. São caminhos. E aí, só que isto aqui era uma prática da igreja. Eles tinham tudo em comum. Eram pessoas distintas umas das outras, mas tinham tudo em comum. E é interessante isso. Todos estavam no mesmo lugar, no mesmo centro. Uma das pragas mais consistentes entre eles era a generosidade. Generosidade, esta é uma palavra que tem por significado dentro do contexto. Ser generoso é abrir mão dos interesses próprios para satisfazer
você é generoso quando deixa de fazer algo para si, para fazer para o outro. E aí eu pergunto, os que são pais e são mães aqui, preferes tu comer e deixar teu filho com fome, ou dar comida para o filho e permanecer com fome? Porque o alimento que o pai e a mãe dão para o filho, se só tem um prato, e o prato é destinado aos filhos, então significa que o que vai alimentar o pai e a mãe é a satisfação de ver os seus filhos sendo alimentados. Ou seja, ele abre mão de um interesse por causa do interesse do filho. Generosidade. A igreja primitiva e a igreja de Atos, que é a igreja primitiva, tinha esta qualidade. Ela era generosa. A unidade era praticada sem reservas. E o que é estar unido? Porque as pessoas acham que estar unido é estar junto. Quer um exemplo? Um estádio de futebol, 80 mil pessoas a torcer por um time perene. Mas estão ali. Eles estão no mesmo lugar, sim ou não? Sim. Sítio, no mesmo sítio. Eles estão no mesmo ambiente. 80 mil pessoas. Poucas dessas 80 mil se conhecem, mas estão juntas. Dentro do metro, quantas pessoas estão perto de vocês quando nós andamos dentro dele? Tem N pessoas, dezenas, centenas de pessoas, mas não tem unidade. Eles estão unidos, mas não tem união. Uma coisa é estar junto, outra coisa é estar unidos no mesmo propósito. Se nós viermos para a igreja e membrarmos nesta igreja, batizamos aqui, estamos aqui fazendo algo para Deus, e eu não tenho unidade com o meu próximo, isto aqui não passa de um lugar, tanto quanto é a estação do metro, tanto quanto é um estádio de futebol, tanto quanto é um hospital, cheio de gente doente, cheio de gente problemática, cheio de gente querendo dar cura, cheio de gente que pode resolver o problema, mas ninguém está unido no mesmo propósito. Isto aqui, para ser igreja, precisa estar unida, senão é mais um aglomerado de pessoas sem propósito nenhum. Por que estás na igreja? Ah, fulano me chamou. Ah, fulano me disse que lá é bom, eu vou para lá ver o que é que dá. E disse ontem também que a tua presença aqui, a minha presença, não é produto do acaso. Por acaso aconteceu e eu fui para a igreja, não foi por acaso. Teve um caso, teve uma causa. A causa é o Espírito tocou no teu entendimento e disse: precisas estar na minha presença, naquele lugar. Não foi um acaso. E uma música de uma banda brasileira falava assim: o acaso vai me proteger. Que acaso? Não existe nada por acaso. Tudo tem um propósito. Está escrito na Bíblia, está ou está? Tudo tem um propósito. Salomão disse: tudo tem o seu tempo, e há tempo para todo propósito. Então há possibilidade, sim. Aqui, quando nós estamos falando disso, eu enumerei aqui as 4 vantagens. Esse aqui é comentário do Howard Marshall, que comentou o Novo Testamento, teologia do Novo Testamento, e também comentou o livro de Atos, separadamente. Tanto o Howard Marshall quanto o John Stott já falavam nisso aqui, com palavras diferentes. 4 elementos essenciais na prática religiosa da igreja cristã. 4 elementos essenciais. Qual é o primeiro elemento? Vontade de obedecer. Qual é o segundo? Vontade de conviver. Terceiro? Vontade de repartir. E quarto? Vontade de orar. São elementos essenciais. Isto aqui está lá em Atos capítulo 2, e versículo 42. Se você não teve a oportunidade de perceber esse detalhe aí, eis aí uma oportunidade. Vontade de conhecer, conviver, repartir e orar. No dia que a igreja não tiver uma dessas, não são todas, se ela perder uma dessas, ela deixou de ser igreja. A igreja precisa ter vontade de conviver, vontade de repartir.
somos igreja, estas 4 vontades devem estar em nós. Eu não estou falando de igreja como organização. Como organização, ela não ora. Como organização, ela não busca a Deus. Como organização. E o que é organização, pastor? Pessoa jurídica de direito privado no Brasil, constituída sob um CNPJ, que lhe caracteriza como uma empresa sem fins lucrativos. Isto é, organização sujeita às sanções do sistema político ordenado e organizado pelos homens, sujeito às sanções administrativas de um Estado, de uma nação. A igreja que eu me refiro é a igreja organismo, igreja viva, intocável, impenetrável, pura, santa, imaculada, eleita, sacerdócio real, nação santa, que Jesus comprou na cruz com o seu sangue. Organismo, eu preciso me tornar um organismo deste corpo. Eu preciso me tornar um organismo, porque por enquanto não somos organismo, não passamos como parte de uma organização. E eu te pergunto, você é parte da organização da sua empresa quando você trabalha, mas tu não és um organismo dela. Tu não és um organismo dela, só és parte da organização. E o que Deus quer de nós é que nós deixemos de ser parte da organização para sermos o organismo. Deixemos de ser só um crente de cartão de membro e passemos a ser organismo, vivendo desta forma, conhecendo, convivendo, repartindo e orando. Do contrário, não somos igreja. Não adianta. Pode até dizer que é crente, mas não vai funcionar. O ato ou a atividade de conhecer, isso aqui é conhecimento. O que é o conhecimento? É o ato ou a atividade de conhecer, realizado por meio da e da dicionário Howard de língua portuguesa. Que razão? E aí as pessoas as pessoas falam assim, eu fiz essa pergunta, o que é razão? Aí a pessoa diz, razão é quando eu estou certo. Razão é quando eu estou certo. Eu disse, quando está errado também tens razão. O certo e o errado tem razão. Quem foi que disse para o errado que ele está errado? E quem foi que disse para o certo que ele está certo? Todos têm razão. Por quê? Eu estou com a razão. Ou seja, está com a razão no sentido de eu estou certo. Tens razão. E o errado também tem razão. O que lhe levou a fazer algo que foi em desacordo com o que o outro disse? Ou seja, um interpretou que aquilo era errado, o outro interpreta que é certo. E, portanto, os dois têm razão. Porque os dois interpretaram um errado e um certo. E o que é razão? Capacidade de raciocinar. E se o cara raciocina, ele raciocina de um jeito, ou ele raciocina de outro. Ou ele pega uma qualidade e aplica, ou ele pega esta qualidade e aplica de outra forma. E aí vos pergunto, quanto é 2 mais 1? Quanto é 3 mais 1? Quanto é 3 mais 1? Quanto é 2 mais 2? Quanto é 6 menos 2? Certeza? Está vendo quando falei da certeza? É isso mesmo. Ou seja, não vai alterar. 3 mais 1 é 4, 2 mais 2 é 4, 6 menos 2 é 4, da mesma forma. A ordem dos fatores não altera o resultado concreto. Ou seja, quando
ou ousadia, ou audácia de sair na rua só vestido em roupa íntima. Se você encontrar uma pessoa desse jeito na rua, por dois motivos ela não está certa. Primeiro, o frio está matando. Segundo, atentado violento ao pudor. E daí nós, logo, pelo processo da razão, dizemos o quê? Está louco. Perdeu a razão. Esse aí está literalmente sem razão naquele exato momento. Por que nós temos esta facilidade de trazer este julgamento? É porque existe algo em nós. Eu disse que a consciência é a capacidade de fazer com que nós descrevamos ou estabelecemos valores e trazemos julgamentos para esses valores dos quais nos dizem que é certo ou é errado. Então, se você encontrar alguém, você logo vai dizer, não está certo, essa situação aí não está correta. Sabe por quê? Porque você tem razão. E a igreja do Senhor, ela precisa andar com isso aqui, ó. A igreja não anda no mundo do sobrenatural aí, como as pessoas acham que eu sou igreja, eu sou santo. Tomemos muito cuidado, nós estamos no processo, diga, estou no processo. O fato de estar no caminho não significa que já chegou onde quer chegar. Significa que você vai chegar onde você quer chegar, mas não significa que você já chegou. Eu me considero no caminho, mas eu posso sair do caminho, senhor não. Nós podemos sair do caminho. Eu estou no caminho. Se você sair, o problema é seu, mas você está no caminho. Nós não estamos aqui dizendo que tem alguém fora do caminho. Nós estamos aqui dizendo que tem um alvo a ser conquistado, tem um objetivo a ser chegado. Ainda não chegamos, mas estamos no caminho certo. E o caminho é esse, é o caminho do conhecimento, o caminho que nós vamos levar conosco, que vai levar nós para aquele lugar onde nós queremos, a presença de Deus. Portanto, e a experiência. O que é isso aqui, experiência? Como é que se consegue experiência? Alguém lê aí Romanos capítulo 5. Não sei se é do versículo 1 a seguir. Quem encontrou aí pode fazer isso, por favor. Tendo sido, pois, justificados pela fé, tendo paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pode ler. Pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Amém. Olha, a experiência, o que é que produz a experiência? O que é que produz a esperança? Não, o que é que produz a experiência? Está escrito. Bota aí, pastor Márcio, lá no texto. E não somente. Mas gloriamos nas tribulações. Porque a tribulação produz paciência. E a paciência a experiência. Como é que vem a experiência? Pela tribulação. Tem crente que não quer sofrer tribulação e quer ter experiência. Não terá experiência enquanto não for submetido ao processo da prova. A prova vai te ensinar a resistência. A resistência prova que fostes aprovado. Foi aquilo que eu disse ontem. Uma coisa é você e eu queremos, acostumados a nadar numa piscina de 50 metros, chegarmos à beira do rio Tejo e dizer, vou atravessá-lo. Tem muita diferença. É água do mesmo jeito, mas tem muita diferença.
vai precisar de resistência, muito mais do que para nadar 50 metros tímidos. Sabe o que significa? Que a experiência, ela vem pela tribulação. A tribulação vem antes. A prova vem antes. É por isso que quando você estiver sendo provado, dê glória a Deus, porque está sendo experimentado para adquirir mais experiência. E a experiência é o processo. E aí tem um exemplo aí, eu não vou citar ele, mas está descrito aí na tua apostila que a experiência é necessária passar pelo teste. Uma vez que eu afirmo ser cristão, eu preciso ser experimentado. E como é que eu vou ser experimentado se consigo dizer não? É quando as coisas me vêm para dizer não. Ou seja, tu és capaz de tocar? Sou. Então entrega o instrumento para o rapaz. Aí o camarada chega aqui e diz: tu tocas? Toco. Toca o quê? Toco tudo. Toca uma música aí para mim. O tom é dó. O cara começa a cantar e não sai nada. O tocador não consegue tocar nada. Ou seja, ele é um tocador teórico. Conhece tudo sobre música, mas na execução não vale nada. Pastor, eu sei nadar. Pastor, eu sei nadar, sabe? Sei, pastor. É fácil você dizer que sabe nadar fora da água. Pastor, eu sei nadar, sabe? Sei, sim. Tá, tudo bem. Vamos ali nadar? Não, pastor, porque... Não é possível, tem coisas que não dá para provar com palavras. Como é que você prova que é um cristão com palavras? De que forma eu provo que sou um cristão com palavras? Não é possível. Só a única forma de provar que somos cristãos é com práticas. Provas que sabem nadar? Quantos aqui sabem nadar? Levante a mão. Ó, quer uma dica? Os que não sabem nadar, aprendam enquanto é tempo. Mas os que me disseram que sabem nadar, eu também não sei se sabem nadar, porque eu não vi. Eu ainda não vi na água. Eu estou pelo processo de conhecimento da razão aqui e acreditando em nós. Mas só que eu preciso provar. E só prova que sabe nadar, nadando. Praticando, diga a prática que prova que sou. Senão só sou mais um no meio da multidão. Pronto. Só isso. Conhecimento é isso. É a qualidade de conhecer a razão. A plenitude do Espírito Santo, isso aqui é a palavra do John Stott, 2005. A plenitude do Espírito Santo é incompatível com o anti-intelectualismo. É isso? As pessoas que dizem que conhece, sou cheio de Deus. Poder dos pés à ponta da cabeça. Conhece? Não gosto de teologia, não. Teologia, Paulo diz que a letra mata e o Espírito vivifica. A letra é a lei. A letra mata, o Espírito vivifica. Sou cheio de Deus. Crentes cheios de Deus, adultos na graça, meninos na palavra. Mas é um erro. Por quê? O anti-intelectualismo é incompatível. A plenitude é incompatível com isso. Quer ser pleno de Deus, tem que conhecer. Quanto mais conhecimento se tem a respeito de Deus, mais sabemos que Ele está prestes a se manifestar na sua plenitude em relação à igreja dele aqui na terra. Quanto mais conheço, mais me aproximo. Se eu conheço muito e me distancio, o meu conhecimento não é um conhecimento pautado dentro dos princípios estabelecidos por Deus. É um conhecimento qualquer. É um conhecimento que não vai e que não vem. Só me deixa inerte.
Então, uma verdade fora do eixo da racionalidade cristocêntrica não passa de uma ilusão religiosa, alimentada pelo vício litúrgico ou por teorias superficiais propagadas pela ciência. Qual é a verdade que nós conhecemos? A verdade que eu conheço é uma verdade cristocêntrica ou está fora desse eixo da racionalidade cristocêntrica? São reflexões. Nós precisamos sair daqui com estas reflexões. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a água será a tua saída, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Está lá em Oséias capítulo 6, versículo 3. Conviver. Ainda falando do conhecimento, a Bíblia diz que crescer na graça e no. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Nós temos perdido muito tempo buscando conhecer tantas outras coisas. E às vezes o conhecimento de Deus nós temos deixado de lado. Tem crente que a Bíblia é um mata-leão para ele. Rapaz, estou com vontade, eu queria dormir, mas estou sem sono. Vou ler a Bíblia ali, ver se aparece um sono aqui. Na hora que ele começa a ler, já vai adormecendo. É fácil ler? Não. E as pessoas, as partes mais desprezíveis dos textos sagrados são as genealogias. Quando chega a genealogia, o camarada pula. Vira e regra. Por quê? Fulano gerou, Beltrano, Ciclano, não quero saber quem gerou quem não, quero saber de outra coisa. Só que a genealogia é importante para que compreenda os processos pelos quais Deus trouxe aquilo que seria o seu propósito estabelecido. Ou seja, é interessante, não existe texto irrelevante nas Sagradas Escrituras. Todo texto tem um fundamento. Toda fala, toda palavra tem seu sentido. E todo livro tem a sua profundidade. Não podemos esquecer disso. E, portanto, eu preciso conhecer a Deus. Aí, Provérbios 27 diz que o princípio do conhecimento é o temor ao Senhor. A palavra sem conhecimento escurece o conselho. E a falta de conhecimento provoca a destruição. Oséias 4 e 6. O meu povo está sendo destruído. Por quê? Mas os israelitas eram um povo que guardava os textos sagrados. E Deus disse que o povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Que conhecimento é esse? Conhecer é ter profundidade, sair da superficialidade, buscar a profundidade. E o conhecimento de Deus é um conhecimento que me afasta das práticas mundanas, profanas e carnais e me aproxima da vontade